O Sismuc completa 25 anos de fundação, com 11 mil filiados e consolidado com uma das mais importantes entidades sindicais do estado do Paraná. Uma história forjada nas lutas sociais e pela liberdade sindical no serviço público. E daí a gente começou, a falar sobre as coisas, eu comecei a participar. E na Assembleia eu fui tirada, porque eu era do Prédio Central, fui tirada não como presidente, eu era secretária de Finanças, junto com o grupo que foi tirado. Eu não era presidente. Ludmar Rafaim, fui presidente do sindicato de 89 a 91. Eu sou Mônica Giovanetti, sou servidora municipal há 32 anos, entrei na prefeitura em 81, na extinta Secretaria de Desenvolvimento Social. Meu nome é Mário Casaça Neto, eu fui presidente do sindicato durante o período de 95 até 98 e depois de 98 até 2001. Eu sou Marilena Silva, sou servidora municipal desde 1992, portanto filiada no Sismuc há 21 anos. 2006, 2009. Irene Rodrigues, dirigente Sismuc. Fui por uma gestão. Entre 2009 a 2012. Para a direção, na recomposição de direção do Congresso de 2008. Meu nome é Ana Paula Cosolino, milito no Sismuc desde que entrei na prefeitura, mas na direção desde 2009. Aí eu aproveitei minhas férias para fazer o sindicato. Aí o Ludmar já comprou uma Kombi para o sindicato, para correr nos locais de trabalho, e visitando todos os locais, colocando todas as posições, a luta. Era um período de grande ascensão do movimento popular sindical no país. A gente estava iniciando o processo de democratização do país. Então o Sismuc participou de todo esse processo, um sindicato que nasce a partir da Constituição de 88, quando foi permitido aos servidores públicos se sindicalizarem. O Sismuc nasce exatamente nesse momento de ascensão do movimento sindical. E ele tem uma intensa participação em todos os movimentos e lutas do povo brasileiro, da classe trabalhadora brasileira. Nós estávamos em regime de ditadura no país há pouco tempo antes. Todo mundo estava mais aberto, à democracia, Você tinha que participar, você tinha que... nós tivemos muito apoio, Do Paraná, eu tenho certeza que o Sismuc foi o primeiro, que serviu inclusive como inspiração para todos os outros sindicatos que foram sendo fundados no estado do Paraná. Um dia de diferença foram criados o Sismuc e o Sismac. Havia uma discussão sobre a possibilidade da criação de um único sindicato, e por uma opção do magistério de criar um sindicato próprio que surgiram as duas entidades. Com essa diferença, o Sismac é resultado da transformação de uma associação em um sindicato. E o Sismuc precisou construir-se por conta própria, porque a associação da época, a SMUC, estava na mão do então prefeito Roberto Requião. Aí foi combinado, da Assembleia, tinha, eu acho que devia ter umas 2.000 pessoas, se não me falha a memória, mas devia ter, foi atrás da Câmara Municipal, ali no auditório da Câmara Municipal, na coisa que foi a Assembleia. E aí foi tirada a fundação do sindicato, independente da SMUC. Eu fui o segundo presidente do Sismuc. A primeira foi a Madalena, eu fui o segundo presidente do Sismuc. Então era esse momento, como se disse, de construção da entidade. Nós tínhamos um número muito limitado de sindicalizados, porque era o começo da entidade. A entidade não tinha sequer sede própria, não tinha uma mesa, não tinha uma cadeira, não tinha uma máquina de datilografia à época. Falamos da máquina de datilografia porque era esse o instrumento de trabalho na época. A estruturação do sindicato foi tudo com a ajuda das pessoas, Cada dirigente, um trouxe uma mesa de casa, outro trouxe uma cadeira, outro trouxe uma máquina de datilografia e constituiu o sindicato. Embora o sindicato tivesse uma estrutura presidencialista, todas as questões eram decididas de forma coletiva e encaminhadas de forma coletiva. Na verdade, teórica, estatutariamente, a gente era presidencialista. Mas, de fato, até mesmo as gestões que me antecederam,
nunca tiveram a figura do presidente que manda, né? Sempre a direção foi colegiada, sempre teve muitas assembleias onde as principais decisões foram dadas para a categoria. Então, apesar, a figura do presidente era mais uma coisa porque a Justiça do Trabalho pede para ter um presidente, porque hoje assim é coordenador. Mas assim, a figura jurídica e a figura burocrática para fins, né, legais ainda existe, né? Então, de fato, na verdade, para mim, eu tenho um entendimento que é mais da nomenclatura porque já funcionava de uma forma coletiva e horizontal. Sobre as lutas, eu acho que a gente fez todo o possível em todos os sentidos para... A gente se dedicou àquele sindicato, a gente teve muito apoio da categoria, teve muita participação mesmo. Quando a gente fez a primeira greve, teve participação mesmo, sabe? Inclusive no prédio central, né? Tivemos momentos de tentativas de privatização, como foi no caso das creches. O SISMUC se fez bastante presente nessa luta e conseguiu barrar o processo de privatização das creches naquele momento. Então, assim, é um sindicato do qual eu me orgulho muito de ter participado, de ter feito parte da sua história. Bom, a greve de 2009, ela também é reflexo da política neoliberal que a gente sofria, né, no município naquela época, já que nós estamos falando daquele tempo, né? Foram anos difíceis. Eu digo que os anos de 2003 até 2012, que foi o tempo aí de uma gestão neoliberal, nós tivemos muita dificuldade. Nós constituímos um processo de valorizar o trabalho da educação infantil e trazê-los para a atuação. E este grupo puxou a greve daquele período. Há muito tempo que nós não conseguíamos fazer uma greve na prefeitura na sua totalidade, mas com a força, né, deste coletivo foi uma greve que teve bastante adesão. E nós, naquele momento, era uma greve para não perder direitos. Nós tivemos várias greves, tanto greves gerais de todos os servidores da Prefeitura de Curitiba, como também de categorias específicas. Vivemos desde 2007 a 2012 greves da Guarda Municipal, greve dos dentistas, greve da saúde. Tivemos a greve dos excluídos, uma greve de 74 dias, que foi a maior greve vivida até então pelo SISMUC. Eu lembro de um grande momento da história do SISMUC, que tem registro, que foi quando então o Jaime Lerner era prefeito de Curitiba, os servidores municipais ocuparam a prefeitura no meio de uma greve e ele teve que rasgar um decreto e fazer outro, concedendo um outro reajuste como condição para que os servidores saíssem de dentro do prédio da prefeitura. E eu acho assim, que todos aqueles momentos foram muito importantes. Que sentido? O fato de você estar à frente de um movimento, o fato de até hoje você ver aquelas fotografias das pessoas depositando confiança em você, pessoas que tinham história, tinham 20, 30 anos da prefeitura, de repente depositando a confiança em um grupo de pessoas onde tinha alguém de 21 anos de idade. Então, momentos marcantes. Então nós podemos afirmar, sem qualquer exagero, que nada do que se conquistou até hoje no município de Curitiba para os trabalhadores foi mérito de qualquer governo. Foi fruto da organização do conjunto dos trabalhadores. O conjunto dos trabalhadores que vieram, que se organizaram dentro do SISMUC e que tiveram essas conquistas. Antes das MUC e do SISMUC, as MUC conosco, o mesmo grupo, e o SISMUC, não havia luta política, luta por salário, por plano de cargo, por carreira, por dignidade no trabalho, por ambiente digno de trabalho, não havia. Eu acho que a grande marca é construída por nós, que é isso. Tudo que tem, desde a existência do SISMUC, de conquistas, cabe ao sindicato. Nada foi dado, antes das MUC e depois do sindicato. Nenhum prefeito deu, basta olhar a linha dos prefeitos aqui da capital. Acho que as novas gerações têm aí que seguir na mesma linha de independência política, de independência em relação às administrações municipais, que também foi sempre a linha
do SISMUC e continuar combatendo, continuar lutando para que a gente tenha sempre mais conquistas, melhores condições de trabalho, melhores condições de vida para os servidores. Faria tudo outra vez, porque eu entendo que a luta sindical, o dia a dia dos servidores, ou seja, precisa de alguém que esteja organizando a categoria, que esteja voltado, que esteja preocupado com a vontade dos servidores, esteja antenado com as necessidades dos servidores, e que a necessidade de ter alguém com essa disposição ela é fundamental. Eu faria tudo outra vez. Sempre vale a pena lutar, né? Eu acho que sem luta não há conquista, sem luta não tem avanços e é preciso lutar sempre. Faria tudo de novo. Se pudesse, corrigiria alguns erros que eu acho que são muito poucos, mas eu não consigo nem lembrar um grande erro aqui não. Mas faria tudo outra vez, do mesmo jeito e às vezes em alguns momentos com as mesmas palavras. Eu faria tudo de novo, né? Eu digo que eu faria tudo de novo. Eu tenho poucas coisas, assim, pouquíssimas coisas que eu deixaria de fazer, muito poucas coisas. Porque mesmo aquelas que a gente errou, a gente faria de novo, vamos dizer assim, por conta que a gente fez com uma convicção daquilo, né? Consciente que aquilo que estava fazendo era o melhor, né? Então faria tudo de novo. Eu acho que a luta vale a pena. Para aqueles que já lutaram bastante, né, alguns que até já estão cansados de lutar ou até saíram da luta, ou para aqueles que estão entrando agora, entraram nos últimos concursos públicos, ou então estão começando a trabalhar agora porque nasceram mais tarde, deixar bem claro que vale a pena lutar, né, que a gente precisa sempre ter um ideal. Você pode não querer participar dos sindicatos, pode não querer participar do partido político, mas alguma coisa tem que fazer na sociedade pensando nas mudanças que você tem que fazer para a tua e para as futuras gerações. Para de acreditar que é possível haver mudança, a gente morre, né? Acho que nosso objetivo de vida é sempre estar lutando para melhorar nossas condições de trabalho e a nossa vida, né? Acho que não é possível a gente acreditar que tenha uma felicidade só individual, né? A gente não consegue chegar em casa, fechar a porta, fechar a janela, fechar as coisas e não se compadecer e não se solidarizar com as coisas que acontecem com as outras pessoas, né? Acho que isso faz parte da essência de todo mundo que passa pelo sindicato, né? É buscar o bem coletivo, realmente. A luta ela não é fácil. Há momentos dolorosos, há momentos difíceis, mas ela vale a pena. É muito gratificante quando você vê o servidor chegando dentro do sindicato e agradecendo por alguma coisa, agradecendo por um telefonema, por um momento que você ouviu, por algo que você conseguiu encaminhar e aquilo conseguiu avançar. É gratificante hoje receber o abraço de servidores, voltando na saúde, de que a partir de janeiro agora vão conquistar e vão ter o sonho realizado, que são melhores condições de trabalho. Então, esses momentos são gratificantes, quando você vê que toda luta, que todo esforço, ele vale a pena. Apesar de todo o sofrimento, de toda a pedra que a gente encontra no caminho. Sempre vale a pena lutar, né? Eu acho que sem luta não há conquista, sem luta não tem avanços e é preciso lutar sempre. Continuem na luta, que eles não desistam nunca. O SISMUC é de luta, o SISMUC é ação, sempre preparado para cumprir sua missão. Aqui o servidor é prioridade, garantir nossos direitos, luta e solidariedade. Faça chuva ou faça sol, sempre estaremos na luta. As ruas, nossa casa, o SISMUC vai pra estrada. Nossa história não para, é escrita todo dia. São 25 anos defendendo o servidor. 25 anos por um mundo melhor. Avançar, conquistar,
de lutar, não, não. Nunca deixar de lutar.